Salve, salve, futuro da nação, tudo bem com vocês? Então, seguindo nossas aulinhas aqui de revisão para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, vamos dar uma relembrada lá na matemática, na parte de funções. Tá? Por quê? Porque para a gente prosseguir na cinemática, nós começamos falando lá de velocidade média, depois aceleração média, e para a gente conseguir, falar aí do prosseguimento da cinemática, a gente precisa ter esse conceito de funções aí bem tranquilo, bem internalizado. Tá, então veja bem, vou começar aqui com um exemplo que ele está se tornando cada vez menos usual, que é o exemplo de um táxi. O pessoal hoje está usando mais o Uber, 99, essas coisas, esses aplicativos aí, mas ainda existem táxis. Eu não sei se você já pegou um táxi aí alguma vez na vida, mas veja bem, o táxi, ele tem lá no painel, ele tem uma espécie de um reloginho, digital assim, que ele apresenta para você qual que é o valor da corrida, o quanto que você tem que pagar o taxista, Então esse aparelho, chamado de taxímetro, ele começa lá com uma coisa que o pessoal costuma chamar de bandeirada, O que é a bandeirada? É um valor fixo, que você já começa pagando. Você entra no táxi, dá boa noite, você já começa pagando aquele valor ali que a gente está chamando de bandeirada. Vamos supor, por exemplo, eu não sei qual é o valor disso hoje, mas só para a gente ter um valor aqui bacana para a gente fazer os cálculos, de forma rápida, vamos supor que a bandeirada seja de R$4. Ou seja, você entra no táxi, você já começa pagando R$4. É uma taxa fixa, Bandeirada é uma taxa fixa. Aí você vai ter mais aqui um certo valor por quilômetro rodado. Vamos supor, por exemplo, que seja de R$1,50. Aqui eu estou simplificando um pouco o problema, porque tem também uma questão do tempo. Quando o táxi está parado, tem uma ideia também de tempo ali a ser cobrado. Mas por uma primeira explicação, vamos desconsiderar isso e vamos levar apenas em questão aqui a quantidade de quilômetros rodados. Então, baseado nisso, eu te falando que o valor da corrida de um táxi é cobrado por um valor fixo chamado de bandeirada de R$4, mais R$1,50 por quilômetro rodado, você consegue, com essas informações aqui, preencher uma tabela dessa, onde eu tenho, de um lado, os quilômetros rodados, possíveis quilômetros rodados de diversas corridas, e do outro lado, os valores a serem pagos. Você consegue preencher essa tabela? Então, por exemplo, para 0 quilômetros, bom dia, seu taxista, quanto que eu tenho que pagar? Tenho que pagar R$4. Andei 1 quilômetro, quanto que eu vou ter que pagar? Eu vou ter que pagar R$4 mais R$1,50, que vai dar R$5,50. Se eu andar 2 quilômetros, quanto que eu vou ter que pagar? R$4, que é a taxa fixa da bandeirada, mais 2 vezes R$1,50. Porque essa taxa de R$1,50, ela não é fixa, ela é variável. Ou seja, ela varia conforme os quilômetros rodados variam. Então, como foi apenas 1 quilômetro aqui na linha de cima, apenas uma vez R$1,50. Como são 2 quilômetros aqui, 2 vezes R$1,50. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 2 vezes R$1,50 dá R$3, mais 4 dá R$7. Para 3 quilômetros, 4 mais 3 vezes R$1,50. Ou você pode fazer essa conta aqui, 3 vezes R$1,50 mais 4, ou você pode notar que os valores aqui, eles vão aumentando de R$1,50 em R$1,50. Então, 4 mais R$1,50, 5,50 mais R$1,50, 7 mais R$1,50, vai dar R$8,50. E segue a história assim, para 4, mesma coisa. Para 5 quilômetros, mesma coisa, assim vai. Tudo certo até aí? Beleza. Então, essa tabela, ela já dá uma primeira ideia para a gente desse conceito de função. O que vai ser uma função? É uma relação
entre dois conjuntos diferentes. Perceba que eu tenho um conjunto de quilômetros e aqui eu tenho um conjunto de valores a serem pagos. Eu até poderia colocar assim, ó. Até poderia colocar assim, conjunto dos quilômetros, conjunto dos reais a serem pagos. Né? Quando eu represento o conjunto por uma bolinha, né, por uma curva fechada assim, a gente chama de diagrama de Venn, né? E qual que é a ideia da função? A ideia da função é a de que para cada elemento desse conjunto, olha só, para cada elemento do conjunto de distâncias, eu vou ter um correspondente no conjunto de valores a serem pagos. Que é justamente o que a gente fez aqui, né? Olha só, se eu tenho uma corrida de 0 km, tenho que pagar R$4. Se eu tenho uma corrida de 1 km, tenho que pagar R$5,50. Se eu tenho uma corrida de 2 km, tenho que pagar R$7. E segue a história aí. Então, esse desenho ele dá muita ideia, né, do que matematicamente a gente quer falar com função. O que é uma função? É basicamente, né, de uma forma assim simplificada e rasa também, mas é basicamente uma relação entre dois conjuntos. É quando eu pego elementos de um conjunto e vejo qual que é a relação que ele tem com elementos de um outro conjunto. Isso aqui na matemática o pessoal dá uma formalizada melhor, né? Vai falar um pouco, vai dar nome para esses conjuntos, né? Por exemplo, esse aqui é um conjunto do domínio, esse aqui seria o domínio da função, esse seria o contradomínio, esses elementos aqui seria, esses elementos aqui dentro do contradomínio seria a imagem. Existe aí algumas regras para falar que quando uma relação é uma função, quando que não é, algumas classificações. Então, assim, o assunto rende ainda. Mas o que eu quero aqui nesse primeiro momento é só frisar para vocês talvez a ideia central de que função é uma relação entre conjuntos. À medida que eu vou pegando elementos do conjunto de distância, por exemplo, eu vejo que os elementos aqui do conjunto de reais a serem pagos vão mudando. Tudo certo? Agora, veja bem, como eu estou falando de conjuntos numéricos, né? Pô, são números reais aqui, são números reais aqui. Será que eu poderia, por exemplo, pegar esses valores numéricos aqui, em vez de representar num diagrama de Venn, colocar esses valores ao longo de uma reta? Acho que não tem problema não, né? E pegar esses valores também, colocar ao longo de uma reta? Né? Então esquece que são diagramas de Venn agora e pensa que são retas e eu coloco esses valores 0, 1, 2, 3, os valores 4, 5, 50, 7 ao longo de retas. E o que eu posso fazer? A brincadeira aqui é a seguinte, é que como eu posso colocar esses valores numéricos, né, pensados como conjuntos, mas eu posso colocá-los em retas, eu posso mudar a disposição dessas retas. É como se essa retazinha aqui dos valores a serem pagos, essa reta aqui, ó, é como se eu jogasse ela e colocasse nessa posição. É como se essa reta aqui das distâncias, eu colocasse ela nesta posição. Então, e vai ter aqueles famosos gráficos, né, que a gente sabe que tem lá das aulas de matemática. Então, por que eu estou falando essa história toda? É para vocês já visualizarem que as retas de um gráfico do plano cartesiano, né, o plano cartesiano, quando eu estou falando aqui nessa ideia de funções, representam na verdade o quê? Conjuntos, são conjuntos de valores. Nesse caso, eu coloquei x aqui, mas não é hora do x ainda não, tá? Desculpa, estou colocando o carro nas frentes dos bois. Pensa que são quilômetros, tá bom? Perdão aí, pessoal. São quilômetros, ainda não é hora do x. O x ainda não foi convidado. Então, é como se eu pensasse aqui, como se fosse a posição 0 para os dois. Aí eu tivesse aqui 1 km, 2 km, 3 km, 4 km e assim vai. É como se eu tivesse R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, R$6, R$7, R$8. Tá, então eu não vou escrever aqui para não ficar muito sujo, mas cada tracinho desse significa R$1. E agora eu posso pensar nessas relações, né, que nós fizemos aqui, e eu posso colocar esses valores no gráfico, né?
É a famosa brincadeira de pôr no gráfico, né? Colocar os valores no gráfico. Então, para 0 quilômetros, quantos reais? 4. Então, para 0 quilômetros, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Vou ter 4 reais. Para 1 quilômetro, vou ter 5,50. Então, para 1 quilômetro, vou ter 5,50. Então, isso aqui é o 4, aqui é o 5. O 5,50 está no meio. Como eu estou fazendo na mão livre, a escala aqui vai ficar comprometida, né? Mas imagina que você pegasse uma régua, ou você colocasse isso num programa de computador, ia ficar belezinha, né? Mas no caso aqui a gente está fazendo na mão livre, vai ter algumas distorções. Se eu tivesse 2 quilômetros, né? 2 quilômetros, quanto que eu tenho que pagar? R$7. Então isso aqui é 5,50, 6,7. Então vai ser mais ou menos aqui. Tá aí. E poderia colocar vários valores intermediários, né? 3, 4, 3,50, 1,2 e por aí vai. Se eu fosse colocando vários pontos intermediários, você iria notar que esses valores seguiriam mais ou menos uma tendência como essa. Esses valores estariam mais ou menos alinhados. Então seria o gráfico dessa função, né? Então, pessoal, aqui eu coloquei já para vocês 3 formas que eu posso representar uma função, tá? Tem uma primeira forma, que é essa descrição do problema, aqui ó, essa é a primeira forma. É quando eu falei para vocês que existe um fenômeno que se chama pedir um táxi, e para se pagar esse táxi, cobra-se uma bandeirada, que é uma taxa fixa, mais uma certa quantia por cada quilômetro rodado, que então é um valor variável. Tem uma segunda forma, que pode ser tanto com essa representação ou com essa, né, não tem muita diferença, que é quando eu faço uma simulação de valores. Eu falo assim, olha, como é que é cobrado o táxi? Eu falo assim, olha, se for 0 km é R$4, se for 1 km é tanto, se for 2 é tanto, se for 3 é tanto. Uma simulação de valores. Existe uma terceira forma, que é essa que é a representação quê? Gráfica. Alguém te pergunta, nossa, como é que se paga um táxi? Coloco esse gráfico. É uma forma também de representar a função. Existe ainda uma quarta forma, que seria uma representação algébrica, né? Que é você escrever uma lei matemática que vai me dar uma receita de como que se calcula isso. E como é que vai ser essa lei matemática? Veja bem, agora sim que vai entrar o x, né? Que eu tinha chamado ele antes da hora. Vamos supor que essa quantidade aqui seja chamada de x, tá? Quilômetros, e que essa quantidade aqui seja chamada de y. Então, ou seja, quando eu falo que a quantidade aqui de quilômetros é representada por x, quer dizer que é uma distância qualquer. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 4,5, 5,2 é uma distância qualquer, que não tem um valor fixo, ou seja, um valor variável. É um valor variável. E para cada valor x que eu tiver aqui, eu vou ter um y correspondente, que também vai ser variável. Então a questão aqui é a seguinte, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. E se eu tiver um valor qualquer aqui, se eu tiver um x, como é que eu vou calcular esse y? Ou seja, o y vai ser a quantidade de reais, quantidade de dinheiros pagos ao taxista. Cara, se você olhar como é que eu fiz essas contas aqui, meio que já tá, essa receita já está implícita aqui, né? Ela já está evidenciada. Veja bem, não tem uma taxa que é fixa, que é a bandeirada, que é que é a taxa do bom dia ou do boa noite, né? Você entrou, deu bom dia, já paga R$4. Então quer dizer que independente se você andou 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 mil quilômetros, a minha conta sempre vai começar com a bandeirada, que é a taxa fixa. Ou seja, aqui vai ter um 4. Vai começar com 4, que é a taxa fixa com a bandeirada. Agora vai ter uma taxa variável. E como é que essa taxa variável, como é que ela varia? Não, como é que ela varia? Ela varia que é da seguinte forma, 1,50 por cada quilômetro rodado. Então, se eu tenho 1 quilômetro rodado, quer dizer que esse 1,50 vai ser multiplicado por 1. Se eu tenho 2 quilômetros rodados, esse 1,50 vai ser multiplicado por 2. Se eu tenho 3 quilômetros rodados,
esse 1,50 vai ser multiplicado por 3. Se eu tenho x quilômetros rodados, esse 1,50 vai ser multiplicado por x. O que eu acabei de descobrir? Uma representação para a minha função. O meu y vai ser igual ao quê? O meu y vai ser igual a 4 mais 1,50x. Tudo bem? Isso seria uma quarta forma de representar minha função. Tá, agora, seguindo mais além aí, o que vai acontecer? Que é uma representação que vai aparecer muito nos problemas, tanto de física quanto matemática. Deixa eu pegar uma outra folha aqui e escrever uma frase que ela tem um significado muito grande. Que é o seguinte, ó. Y é uma função de x. Y é uma função de x. O que significa? Lembrando que no nosso problema aqui, x é a quilometragem e o y é a quantidade de reais a serem pagos. Né? Então, quando eu falo que y é uma função de x, quer dizer o seguinte, ó, o que significa essa palavra função nesse contexto? Significa que à medida que o x muda, à medida que o x varia, o y também varia. É isso que significa a palavra função. E eu posso escrever então a seguinte frase, ó. Eu não tinha aqui y é igual a isso aqui? Deixa eu escrever de novo. Y é igual a 4 mais 1,50x, é o nosso caso aí, nosso exemplo. Tá certo? Y ser função de x quer dizer o seguinte, ó, que eu posso escrever que y é igual a f de x. Veja bem. Tomar cuidado, que quando eu escrevo isso aqui, eu não quero falar que é f vezes x, como geralmente na matemática a gente pode representar. Não significa uma multiplicação aqui, significa uma relação de dependência. Significa que esse coleguinha, que é a quantidade de reais a serem pagos, depende de x, ou seja, está em função de x. Então, eu poderia escrever, ó, essa expressão matemática, y que é igual a 4 mais 1,50x, é a mesma coisa que eu escrever. Estou escrevendo a mesma coisa, né? Desculpa. É a mesma coisa que eu escrever f de x, que é igual a 4 mais 1,50x. Ou seja, essa expressão aqui é a mesma coisa. Por que eu estou falando disso? Para a gente encerrar a nossa conversa aqui por agora. Porque quando a gente vai falando de cinemática, vai ter lá as tais funções horárias. Por exemplo, eu vou falar assim, S de t, que é igual a 8 mais 3t. O que vai acontecer aqui? É a mesma ideia que a gente tem que ter, que eu acabei de falar para vocês, só que no lugar de x, a gente está usando tempo, t. No lugar de y, a gente está usando s. E quando eu coloco para você s parênteses t, não significa que é uma multiplicação. Significa que o s está em função do tempo. Tá certo? Então por isso que eu estou dando essa ideia para vocês desse conceito de função, tá? Outra coisa importante também, aí isso aqui depois eu vou exemplificar melhor, porque aparece muito em problemas de física e de matemática. Por exemplo, eu estou calculando um problema de geometria. E ele pede para você calcular, por exemplo, num problema qualquer lá, ele pede para você calcular assim no final do exercício, ó. Calcule o volume de alguma coisa em função do raio. Tá, estou colocando um exemplo bem genérico, tá? Pode ser qualquer coisa, tipo, calcule a força em função da massa, calcule o valor pago em função da distância. Então, geralmente, quando aparece essa frase, né, calcule uma coisa em função de outra, geralmente, ó, por exemplo, y não é uma função de x, então olha a estrutura matemática, como é que está aqui, ó. Y ser uma função de x quer dizer o seguinte, ó, que o y vai ficar aqui de boa, isolado num canto, tá vendo? O y tá aqui isoladão num canto aqui, e o resto da conta toda tá aqui, e tem um x aqui do lado de cá. Então, assim, só para deixar já um vocabulário para vocês aí de problemas, que é, por exemplo, num caso qualquer, num problema que você está resolvendo, nem sei, passou pela minha cabeça aqui agora, aí foi tipo, volume em função do raio. O que ele quer que você faça? Vamos chamar, por exemplo, o volume de V e o raio de R. Então é para você escrever o volume de um lado,
vai aparecer mais alguma coisa aqui, somando, multiplicando, fração, pode ser alguma coisa, e vai aparecer R aqui. Não sei como, né? Porque esse aqui está sendo apenas um exemplo genérico. Tá? Mas é só para a gente gravar essa palavra, como é que ela aparece nos problemas e como é que vai aparecer na cinemática. Tudo bem? Essa primeira aula é só para explicar o conceito. Eu vou gravar mais alguns vídeos sobre função, que eu vou estar explicando o que é uma função do primeiro grau, o que é uma função do segundo grau, como é que a gente calcula, como é que a gente faz o gráfico. E depois eu vou começar a mostrar essa relação com a cinemática. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Forte abraço, não desanimem. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas é isso, né? A gente tem que explicar as coisas direitinho aí. E qualquer dúvida, pessoal, manda aí nos comentários alguma coisa que eu tento esclarecer da melhor forma. Tudo bem? Forte abraço e vamos que vamos.